Estamos de volta na sequência do nosso programa Além da Notícia de hoje e nós estamos aqui comentando, analisando também, claro, esta visita do Papa Francisco a Cuba e aos Estados Unidos, a 10ª viagem apostólica do Sumo Pontífice Francisco. Dom Fernando Guimarães, pega na gente, de longe, se transmite de longe algo muito especial este povo cubano. É impressionante a fé, o amor, a devoção, piedade do povo cubano. De onde vem isso? É do sofrimento? Um antigo ditado da igreja primitiva, atribuído ao escritor Orígenes, diz que o sangue dos cristãos, o sangue dos mártires, é semente dos novos cristãos. E é uma experiência que a igreja sempre fez. Nos anos meus de Roma, eu tive a graça, a possibilidade de participar do sínodo de 1990, sobre a formação sacerdotal no mundo, e era a primeira vez que representantes das igrejas chamadas da antiga Cortina de Ferro tinham a liberdade de ir a Roma e de estar presente. E o testemunho desses homens, de igrejas como de vários países daquela área, igrejas que tinham sido sufocadas, que os bispos tinham passado anos no cárcere, que tinham sofrido trabalhos forçados, que tinham sofrido solitária, etc. Essa igreja vivia um dinamismo e uma realidade de fé que muitas vezes nos causava vergonha a nós que vivemos no mundo ocidental com toda a liberdade religiosa, com toda a facilidade. E que não passamos pelas mesmas dificuldades nem provações. A gente vê que a igreja de pessoas sofridas pela fé, sofridas por causa da fé, é uma igreja sempre muito, muito viva, muito forte. Essa experiência a gente vê em Cuba. Após anos de uma tentativa sistemática de instilar, de proporcionar o ateísmo no meio da população, portanto, um trabalho sistemático para negar os fundamentos da fé, um trabalho sistemático para eliminar a fé religiosa das expressões públicas de uma vida social, o resultado é o contrário. Quanto mais dificuldades, mais a fé penetra no povo. Por quê? Porque também dizia o mesmo Tertuliano, o escritor dos primeiros séculos, que a natureza do ser humano é essencialmente cristã. Então, a encarnação de Cristo, o ato redentor de Nosso Senhor, a perspectiva da beatitude, da felicidade eterna no céu, elas correspondem a anseios profundos do ser humano. E por mais que se tente arrancar isto de maneira sistemática, ou através de políticas desconstrutoras da fé a nível social, a única consequência que se obtém é o fortalecimento dessa mesma fé. Poderia-se dizer, por mais que se tente arrancar isto, é como uma fonte, ela vai voltar a jorrar? Exatamente. É como as árvores da floresta amazônica, você corta hoje, daqui a pouco ela está de novo com toda a força brotando. Me diga uma coisa, que papel teve aquela visita histórica de João Paulo II em 1998? Nós estávamos em Roma. E eu me recordo que no dia seguinte a esta visita de João Paulo II, em 98, quando Fidel Castro aceitou que ele estivesse lá, eu li na manchete de um dos jornais italianos, dizia assim, Cuba não é mais a mesma. Foi isso que aconteceu? Sim, eu creio que podemos dizer até mais. Eu creio que uma das causas motivadoras desta transformação da política internacional, uma das causas dessa transformação chama-se João Paulo II. Eu creio que é o próprio pontificado. Mais uma vez, o Espírito Santo conduz a escolha deste homem naquele momento para o pontificado, para o papado. A presença daquele homem que representava os dois mundos, né? Representava por sua origem um tipo de mundo, representava por sua preparação teológica, pela sua
dimensão internacional, já como bispo, arcebispo, cardeal de Cracóvia, com sua penetração no mundo ocidental, ele unia as duas realidades. E na sua visão, eu me lembro de um almoço, não sei se estou contando segredos, não, mas eu me lembro de um almoço no apartamento papal, naquela época, preparando a viagem de 80 para o Brasil, um almoço com alguns colaboradores, dos quais eu fazia parte, e João Paulo II começou, para mostrar o seu pensamento, começou a falar sobre a realidade política internacional, essa divisão em blocos. E ele foi se animando, foi se entusiasmando e descreveu isto no primeiro semestre de 1980. Descreveu como esses blocos iriam se ruir, esvair, sim, se autodemolir. E foi se entusiasmando e falando, e nós todos parados ouvindo. Quando ele, em determinado momento, ele se deu contas, e ele disse, eu estou falando demais, eu prefiro ouvir. E eu, no cantinho da mesa, eu tinha esse jeito de ser, que é meu jeito com ele, deu muito certo, de também brincar com ele. E eu dizia, Santo Padre, que pena que nós estamos sem gravador, porque os discursos já estariam todos prontos. Se a gente tivesse gravado, seus discursos já estariam todos prontos. Ele deu uma risada e voltamos ao trabalho. Mas né? foi uma verdadeira profecia, né? Eu creio que sim, foi uma profecia. Tempos depois eu me encontro de novo com ele, sempre no Vaticano, em uma ocasião, e eu perguntei, aí já tinha acontecido toda a mudança no leste europeu, e eu perguntei, Santo Padre, o senhor se lembra daquela conversa, daquele dia, preparando a viagem ao Brasil? Ele riu e disse assim, eu só não pensava que fosse acontecer tão rápido. Quer dizer, a gente percebia que São João Paulo II, ele tinha uma visão profunda, conhecendo a realidade humana e conhecendo a realidade política do seu tempo, ele tinha um conhecimento. E ele teve, creio eu, também consciência do seu papel. Com muita humildade, com muita firmeza, porque esses trabalhos, essa participação nesses momentos de crise, sempre é uma participação muito sofrida, é uma participação que não é tão fácil, e ele teve os seus momentos difíceis. Eu posso dar um salto gigante na história? Sim. Francisco, o senhor o vê também com esta visão de conhecimento de ser humano, de política momentânea, mas que vislumbra o futuro? Veja, toda comparação é sempre difícil de fazer, porque no caso de São João Paulo II, nós temos um período já vivido, completo, quer dizer, ele completou o seu ciclo, que a gente pode avaliar com todo o conjunto, com um recuo histórico já razoável. No caso de Francisco, nós estamos vivendo esse período. Eu acho que uma avaliação global a gente só pode fazer depois de um certo tempo, farão os que vierem depois de nós. Para se dizer se de fato era, né? Pelo menos depois de mim, que sou mais velho. Eu vejo, no entanto, sinais de que pode estar acontecendo um fenômeno semelhante. Repito, num outro contexto histórico diferente do que foi o contexto dos anos em que Wojtyła foi eleito. E naturalmente porque o mundo é outro. Porque o mundo é outro. Os políticos são outros, as políticas são outras. As políticas são outras, as relações internacionais são outras. E o ser humano é outro. As dificuldades são outras. Agora, a impressão que a gente tem é que realmente Papa Francisco tem uma visão sua, que ele está tentando fazer passar, tanto para a Igreja internamente, quanto para o mundo, no seu papel social como Papa e como chefe da Igreja Católica. Se ele vai conseguir e o que vai sair daí,
aí a gente estaria já fazendo, creio eu, um trabalho de ficção científica. Seria já... Né? Agora, ele tem firmeza e ele passa esta imagem de alguém que tem a sua visão, o seu ponto de vista, e sabe que é colocado hoje nesse papel para atuar esse ponto de vista. Muito bem. Falamos aqui já de Cuba, eu já quero passar agora para os Estados Unidos. Eu dizia aqui para o Dom Fernando, ao meu ver, esta será uma das visitas mais importantes do pontificado de Francisco, porque os Estados Unidos, eles são o centro do mundo e nós sabemos, eles têm a visibilidade que o mundo inteiro se interessa. E na quarta-feira o Papa chegará, será recebido na Casa Branca pelo Obama como chefe de Estado. Já peço ao senhor que nos comente isso. O Obama encantou-se com Francisco. Sim, a impressão que se tem, porque algumas das linhas mestras do governo do presidente Obama aparecem em sintonia com algumas declarações ou algumas alusões do próprio Papa, do pensamento do Papa. Há aparentemente uma certa sintonia. Veja que a importância da visita aos Estados Unidos, e como você realçou no início, a importância que é o primeiro Papa que vai falar perante o Congresso americano, porque os outros papas até hoje, tanto Paulo VI como João Paulo II, como Bento XVI, falaram às Nações Unidas. Uhum. Portanto, ao contexto internacional presente nos Estados Unidos, mas um contexto internacional. É a primeira vez que um Papa vai falar diante da representação política máxima da nação americana, não é? Que é o Congresso. A posição de Francisco e algumas posturas do Papa Francisco com relação à doutrina social da Igreja tem criado algumas reações nos Estados Unidos, né? A favor e contra, segundo a posição política de cada um lá no país. Por quê? Porque se no mundo anterior, na estrutura política internacional do mundo anterior, a Igreja Católica insistia muito, por necessidade, na crítica ao sistema marxista. Hoje, na mudança internacional, o Papa vem insistindo na crítica e na avaliação dos elementos negativos de um capitalismo desenfreado, de um capitalismo sem ética, de um capitalismo que não ponha o homem, o ser humano, como objeto primeiro da sua preocupação. E vem sendo uma tônica. Vem sendo uma tônica da posição papal, do ensinamento magisterial do Papa Francisco, nas suas encíclicas já escritas. Com isto, o Papa vem, digamos assim, se antes se falava quase que exclusivamente do marxismo e do comunismo como sistema político que vinha desta filosofia, o Papa hoje está atingindo alguns pontos e propondo uma reflexão crítica de alguns pontos que atinge ao sistema econômico, que hoje é o sistema que predomina e que está predominando no mundo inteiro, inclusive nos países antigamente, né? E isso provoca em alguns, nos Estados Unidos, nós temos visto algumas reações negativas ao ensinamento do Papa Francisco, no mundo da política, no mundo da filosofia, no mundo da sociologia. Portanto, essa presença do Papa no órgão máximo da vida política americana, ela é muito importante. Esse discurso terá a meu ver, uma importância fundamental. O que é que o Papa dirá? Espera-se, de fato, que ali ele fale bastante sobre essa questão, sobre o aspecto social, não é? Essa visão. E, mais uma vez... A própria impostação da visita. Você veja que no programa que nós estávamos comentando agora entre nós, no intervalo,
No programa se dá uma preferência, um lugar muito visível aos últimos da sociedade, aos sem-teto. Sim, porque logo após essa visita ao Congresso, ele já sai, e é de imediato, sai de um lugar e vai ao outro, ao encontro na paróquia de São Patrick com os sem-teto. Exatamente. Então, é um sinal já forte. Então, para ver uma sociedade super desenvolvida como é a sociedade dos Estados Unidos, uma sociedade do bem-estar, como é a sociedade dos Estados Unidos, que, no entanto, continua ainda a ter bolsões de pobreza e, em alguns lugares, bolsões de miséria. Então, há um desnível, na gestão que precisa ser superado. O Papa não é contra o capitalismo. Isso eu creio que precisa se dizer. O Papa não é contra, não há nenhuma manifestação do Papa totalizante, que exclua o sistema capitalista enquanto tal, como maligno, como mau, como não ético, como não cristão. O Papa tem alertado para aspectos aplicações concretas do sistema econômico que não estão de acordo com a dignidade do ser humano, nem com o pensamento da doutrina social elaborada pela Igreja. E a gente volta na sequência falando sobre esse assunto, ainda no nosso último bloco, falando sobre a ida do Papa às Nações Unidas e também o encontro mundial com as famílias que acontecerá na Filadélfia, também nos Estados Unidos. Até já!